É sempre um gosto estar convosco e quero esta noite partilhar algo que alguns já me ouviram falar. Tem este título bombástico: Tudo o que julga saber está errado, baseado num livro que... O título é baseado num livro que li há algum tempo, que é sobre ideias comuns que as pessoas têm e que, depois de bem vistas, estão erradas. E não quero aqui, de forma alguma, falar com alguma sobranceria, porque eu próprio já acreditei em coisas erradas. Se calhar ainda há algumas coisas erradas e que eu ainda estou convencido que são verdade. E nós vemos muitas vezes, até na política, e não só, mas na política em particular, vemos que as pessoas gostam muito de ver as suas ideias pré-concebidas, confirmadas, e sempre que encontram qualquer coisa que confirme as suas ideias, lá estão elas todas contentes a dizer realmente isto é verdade, porque eu sinto que é verdade. É às vezes a coisa espremida e escrutinada, chega-se à conclusão de que não é verdade. Eu então vou começar, em primeiro lugar, com algumas curiosidades da vida cotidiana, de que muita gente está convencida de que é verdade, ou deixa-se enganar. Eu também já me deixei enganar por algumas coisas. Algumas pequenas burlas, algumas assim um bocadinho maiores, coisas que já me deixei levar também. Qualquer um se pode deixar levar, e aquele que está em pé, olhe, não caia. Então quero falar-vos de algumas, rapidamente, porque depois quero ir a coisas bem mais graves, ideias pré-concebidas, ideias erradas, que nós devemos corrigir. Isto é apenas um tema. Eu tenho falado ultimamente de vários temas, e espero continuar a falar, sobre ideias pré-concebidas que os crentes têm, ou os descrentes têm, e que devem ser erradicadas do nosso pensamento. Então, coisas falsas é que alguns acreditam, certamente muitas pessoas receberam, mas esta aqui acho que quase ninguém cai, mas basta cair uma pessoa para aquilo valer a pena. Aquela mensagem de recebemos o seu currículo, vai a este site e siga as instruções. E há pessoas que podem cair. Não devemos cair nisso porque é falso. São formas de tentar enganar pessoas incautas, pessoas que às vezes estão desesperadas e que querem arranjar algum trabalho ou algum rendimento extra. Mas já vi reportagens de pessoas que vão atrás, não necessariamente deste tipo de mensagens, mas de outras, a pensar que podem ter um rendimento extra e depois desgraçam as suas vidas. Nós lembramos das cartas do príncipe da Nigéria, já há muito, muito tempo, e houve pessoas de facto a cair, cartas que diziam que alguém tinha uma grande quantia para doar, só que não conseguia, precisava da nossa ajuda, só que nós tínhamos de adiantar dinheiro, e houve pessoas a cair nisso. Isto já tem muitos, muitos anos, e agora há variantes, havia e-mail e outras em pessoa a tentar enganar os incautos. Há pessoas que estão convencidas de que o Mahatma Gandhi ganhou o Prémio Nobel da Paz. Vimos agora, esta semana, que aquela resistente na Venezuela ganhou o Prémio Nobel da Paz. Essa sim ganhou, a Maria Corina Machado, mas o Mahatma Gandhi nunca ganhou. É uma ideia que muita gente tem, mas que de facto não ganhou. Há pessoas que pensam que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Muita gente, eu não vi o jogo da seleção de ontem, nem sei se este rapaz jogou, mas muita gente diz João Félix, mas não se lê Félix, se diz sim Félix. E também a palavra Corsa. Corsa é o modelo de um carro, não o nome de um animal, lê-se Corsa. Mas muita gente diz mal. Muita gente também diz logotipo, mas a forma correta de dizer é logótipo. SOS não significa Save Our Souls, mas pegou, e muita gente está convencida de que a origem desta expressão de SOS está relacionada com as iniciais de Save Our Souls, salvem as nossas almas. Não é verdade, mas soa bem. E como parece que é real, muita gente deixa-se levar. E muita gente está convencida de que Einstein era mau aluno, nada disso. Mas gera uma boa história para servir de ânimo aos maus alunos. Olha, não te preocupes, não te preocupes, não. Não desistas, porque Einstein também era um mau aluno, portanto tu também podes
chegar a ser alguém. E é verdade que pode-se chegar, mas não devemos, e isso é muito importante, não devemos basear a nossa motivação, as nossas frases motivacionais, o nosso encorajamento em coisas falsas. Devemos basear na verdade, que é a palavra de Deus. Vamos passar agora para algumas coisas mais próximas da nossa realidade, de pessoas que acreditam na palavra de Deus. Nem sempre, ao contrário do que isto que aparece aqui na apresentação, são coisas falsas ou mal compreendidas. Os anjos têm asas. Podem ter, mas nem sempre têm. Nós, quando pensamos em anjos, pensamos sempre em asas e não necessariamente. Anjo é um mensageiro, alguém enviado por Deus. E nada diz que os anjos que apareciam aos servos do Senhor tinham asas. Não é que normalmente sempre pensamos em anjos, associamos logo a asas. A Bíblia não fala de 3 reis magos, não são 3, não fala que são 3, não diz que são reis, mas diz que são magos, são sábios que vieram do Oriente. E até os nomes já estão popularizados e nada nos diz os seus nomes, porque não é essa a parte importante da história. Isto aqui devemos ter cuidado. Os evolucionistas não dizem que o homem veio do macaco, portanto é importante que nós também sejamos cautelosos e criteriosos nos argumentos que usamos contra aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Os evolucionistas não dizem que o homem veio do macaco. Dizem sim que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Portanto, devemos ter algum cuidado. E há muitas histórias que se contam, às vezes para reforçar a verdade da palavra de Deus. Eu não tenho aqui esta, mas lembro-me de uma que até ouvi numa mensagem numa reunião de jovens, já há alguns 15 anos, de alguém contar de um buraco que se fez pela terra adentro, um buraco de muitos quilómetros, e que a dada altura tiveram de parar porque ouviram gritos do inferno. E a ideia dessa mensagem, dessa história, dessa historieta, que é falsa, é de meter medo às pessoas. E depois esse irmão até punha um áudio desse suposto, dos sons que se ouviam e que eram os gritos que vinham do inferno. Nós devemos apelar às pessoas que nos ouvem, que ouvem a palavra de Deus, para a necessidade, e eu apelo a quem estiver aqui a ouvir, para a necessidade que tem de se reconciliar com Deus, para a necessidade que tem de aceitar a salvação que Deus oferece. Não só por causa do castigo que virá sobre si se rejeitar, mas principalmente pelo amor que Deus revelou para com essa pessoa, com cada um de nós, e por aquilo tudo que Ele tem para nos dar. Não pelo castigo. Não deve ser o medo do castigo eterno que nos deve fazer aproximar a Deus, mas sim o amor de Deus para connosco. Mas então, há estas coisas que se contam a pensar que se está a dar força ao Evangelho, mas estamos apenas a cair no ridículo. E é importante também dizer isto. Em tempos, um pregador chegava acima do púlpito, contava uma história, algo que tinha lido, ou algo que tinha ouvido, ou algo que inventou, ou que achava que fazia sentido ser assim. E as pessoas ouviam e não questionavam. Não havia pessoas muito instruídas, não havia grandes formas de verificar se aquilo era verdade ou não. Hoje em dia nós com relativa facilidade conseguimos pesquisar e descobrir se aquilo que está a ser dito é verdade ou não. Portanto, devemos, mesmo quem apresenta a palavra de Deus, mesmo quem procura argumentar, procura evangelizar, deve ter cuidado para não usar, desculpem lá a expressão, historietas. Okay? Este livro teve muito sucesso há mais de 10 anos, que era um livro de um rapaz, O Céu Existe Mesmo, um livro de um rapaz que tinha morreu, e diz que morreu, e depois esteve no céu, e depois quando voltou à vida, contou como é que era o céu e várias coisas, e teve muito sucesso. Mas isto é falso. Isto é falso. E nós não devemos ir atrás disso. Mas muitos, devido à linguagem aparentemente bíblica que usam lá, deixam-se engodar. Eu lembro de ouvir isto também, que um pregador que dizia que Pilatos tinha enlouquecido no final da sua vida e por causa daquele episódio
de que lavou as mãos quando da crucificação, do julgamento e subsequente crucificação do Senhor Jesus Cristo, lavou as mãos e que depois, mais tarde, tinha enlouquecido e lavava as mãos. Não há nenhum registro histórico disto e não devemos dizer coisas só porque nos parece que são assim. E porque ouvimos alguém que até consideramos a dizê-lo. Vamos ver se é mesmo assim ou não. Muitas pessoas acreditam no Santo Sudário, ou o Sudário de Turim, que é a face do Senhor Jesus Cristo num pano, que supostamente terá coberto o rosto do Senhor Jesus Cristo. Muita gente está convencida de que Maria Madalena era prostituta, alguns dizem que era aquela mulher que foi apanhada em adultério, e aquela mulher que chorava sobre os pés do Senhor Jesus Cristo e depois enxugava com os seus cabelos. E daí vem aquela expressão que muita gente utiliza, eu não utilizo, mas às vezes as pessoas usam, chorava que nem uma Madalena arrependida. Quando o que a Bíblia diz é que Maria Madalena acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Temos o relato dela em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demónios dela. É só isso que diz. Só que de alguma forma pegaram nesta mulher que acompanhava o Senhor Jesus Cristo e fazem-nos crer que era uma prostituta. Claro que a intenção até pode ser boa de dizer que até mesmo pessoas com uma vida passada tremenda se puderam converter. Ok, é uma história motivacional, mas falsa. E Maria Madalena certamente não merecia que o seu bom nome fosse manchado. Muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus Cristo disse não julgueis. E de facto disse não julgueis, mas não disse só isso. Disse muito mais coisas. Disse não julgues para que não sejas julgado, porque segundo a medida com que julgares, serás julgado também. Tira primeiro a trave que está no teu olho e depois tira o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ao dizer para tirar o argueiro do olho do nosso irmão, está a dizer para nos julgarmos. Mas está a avisar-nos, trata primeiro das tuas coisas e depois, sim, podes julgar outros. Ora bem, isto é apenas uma breve, que eu queria que fosse breve introdução, de coisas que alguns acreditam, pensam que são verdade, mas não são. E eu quero falar-vos de algo que muita gente usa, todos nós usamos, até eu uso também, mas devemos procurar ser mais bíblicos em relação à linguagem que nós usamos em relação à igreja. Muitas vezes, quando é dia de culto, nas nossas assembleias locais, nós podemos dizer, alguns dizem, eu assisto na igreja tal. Alguns até podem dizer, e eu quero fazer um pequeno parênteses sobre irmãos nossos, como o irmão Tibério, como a irmã Dina e outros, que não têm possibilidade nas suas localidades de se reunir, de se congregar com outros irmãos. E o que tem possibilidade é aquilo que tem aqui, não tem possibilidade de mais. E eu não estou propriamente a dirigir-me a essas pessoas, porque esses irmãos não têm outras possibilidades, não têm perto de si o privilégio que é congregarem-se com outros irmãos, mas quero tentar ajudar a desmontar algumas ideias erradas de pessoas que estão nas suas igrejas locais e têm uma ideia errada. Então, algumas pessoas dizem, eu assisto na igreja. O fulano assiste na igreja tal. E alguns até dizem, ele assiste na igreja de fulano. Isso é completamente errado. Normalmente assistimos a um espetáculo, a um filme, a um concerto, ou um jogo, um espetáculo desportivo. Assiste-se a isso. Frequento a igreja tal. Normalmente frequenta-se um clube, um ginásio ou outra coisa qualquer. Vou à igreja. Também não é o termo mais correto, mas eu também o uso. Okay? Mas não deveria usar. Não é a forma mais correta.
nós vamos às compras, ou passear, ou fazer qualquer outra coisa. A igreja não é uma coisa à qual se vai, é uma coisa que se é. Nós somos igreja, não é vamos à igreja. Outro conceito errado, principalmente dos mais jovens, é lá tenho eu de ir à igreja. Tenho de ir, porque tem de ser. E não deve ser esse o nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser: eu quero ir. Eu quero ir para estar junto com outros irmãos, salvos tal como ele pelo precioso sangue de Cristo, e não uma questão de obrigação. Eu quero agradecer ao meu Senhor. E também isto, eu até estremeço quando ouço alguém falar da fé que nós professamos, a fé no Senhor Jesus Cristo, e tratá-la como se fosse uma religião. Incomoda-me solenemente. Porque a nossa religião não é evangélica. E mesmo o termo evangélico também não aprecio particularmente. Mas também não estou a ser apologista de retirar-nos, porque há muitas igrejas locais têm nos seus estatutos, na sua personalidade jurídica até, perante as autoridades portuguesas, a designação de evangélica. Também, talvez não seja muito fácil estar a mudar isso. Não estou por dentro, depois até no fim, alguns irmãos que estejam mais por dentro do assunto até poderão esclarecer-me quanto a isso. Não é uma religião, é uma pessoa. A nossa religação, que é o significado de religião, é religar, é apenas através do Senhor Jesus Cristo. Continuando, não deve ser visto a igreja, ou ir à igreja, usando esta expressão errada, não deve ser visto como cumprir um dever para com Deus. Porque não deve ser o típico ir à missa que os católicos têm, né? E nós também vamos à missa. Infelizmente há muitos crentes, salvos pela graça de Deus, com o privilégio de serem filhos de Deus, com o privilégio de estarem em liberdade a poder congregar-se com outros irmãos. E a atitude deles para com a igreja é como a de um católico que vai à missa. Vai ao domingo de manhã e vai embora, e depois não há mais nada ali durante a semana. É muito pouco. Também não deve ser visto como um serviço religioso. As pessoas vão, e principalmente em inglês, há a expressão de serviço religioso. Ou seja, os cultos são serviços que são prestados à comunidade religiosa. O nosso foco não deve ser de ir a um serviço, irmos lá estou eu a dizer, ir à igreja, ir ao culto para sermos servidos, mas sim para servir. E aqui gostaria de citar o presidente americano John Kennedy, que dizia: pergunta não o que o teu país pode fazer, pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que podes fazer pelo teu país. E nós devemos pensar não o que é que eu vou para receber, mas sim o que é que eu posso dar aos outros. Também não devemos pensar vou para receber uma bênção, mas lá está, não deve ser em receber, mas sim no dar. O que é que eu posso dar aos outros? Também não vamos para ouvir um sermão. Não deve ser só para ouvir um sermão. Deve ser muito mais do que meramente ir ouvir uma palestra cristã. Deve ser muito mais do que isso. E também não deve ser vou para ganhar o favor de Deus. Vou para que Deus se agrade de mim. Vou para que Deus fique contente comigo. E no fim me leve para junto de si. O estar presente nos cultos deve ser uma consequência natural de ser salvo. Deve ser algo que nós devemos desejar. Eu costumo dizer, já não digo isto há muito tempo, mas eu lembro que quando era mais novo, há talvez 35 anos, eu não apreciava particularmente ir aos cultos. Para mim, eu lembro-me perfeitamente ao domingo de manhã,
o Lucas e o Simão não podem ouvir isto, não lhes contem, está bem? Mas estou a contar só a vocês, que eu fingia-me adormecer e arrastar ou levantar para que os meus pais desistissem de me levar ao culto. Lembro de fazer isto. Mas eu tinha nem 12 anos, 11, 12 anos, por aí, ou mais novo até. Não me agradava ir. Principalmente depois quando eram cultos à noite, que eram cultos que não havia escola dominical, ainda pior. Mas eu tinha 12 anos. Agora, tu que és adulto, tu que dizes que és salvo pela graça de Deus, não tens desejo de estar? Eu sei que por vezes podemos pensar, olha, eu vou lá, olha, eu já sei quem vai ser o pregador, eu já sei que eu não vou tirar nada dali, porque é o Daniel a pregar e ele não diz nada não me diz nada o que ele tem para dizer. Mas pensa não naquilo que tu vais receber, mas naquilo que tu podes dar. Às vezes uma palavra amiga, o perguntar a alguém se está bem, procurar nos inteirar do estado físico, espiritual, anímico dos nossos irmãos. É algo. O sermos igreja é muito mais do que irmos a um culto e estarmos ali uma hora ou um bocadinho mais. E se for um bocadinho mais, já começamos a mexer na cadeira porque já está passada a hora e eu tenho de ir para casa. É muito triste. Ora bem, o que é a igreja? Eu estou a alongar-me um bocadinho e tenho muito que falar. Mas o que é a igreja então? A igreja não é um edifício, não é um clube, é uma família espiritual. O corpo de Cristo, composta por todos os que creem no Evangelho da graça de Deus. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. É o corpo de Cristo. E depois nós temos as várias igrejas locais, que são uma expressão visível da igreja, e reúnem-se num lugar para expressar a sua fé, para louvar a Deus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Eu gosto muito desta passagem, alguns já me ouviram falar desta passagem, Romanos 16:1, em que o apóstolo Paulo diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Este versículo serve de base para desmontar algumas ideias erradas acerca da igreja. Uma delas é o que é que se faz na igreja. O que é que se diz de Febe? Febe serve na igreja que está em Cencreia. É isso que o crente faz. O crente não assiste. O crente não vai. O crente não frequenta. O crente serve. É isso que deve ser. E nós temos várias passagens em que o apóstolo Paulo nos fala de como é que podemos servir na igreja. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, ministrar, ensinar, exortar, presidir, exercitar misericórdia. Fala aqui destas vários ministérios que nós podemos ter. E nesta passagem também ele fala de alguns, em 1 Coríntios 12 também fala de alguns ministérios, alguns dos quais não estão em vigor hoje, mas isso é outra discussão. E há muito que nós podemos fazer. Deus deu muitos dons, Deus deu muitos ministérios. Porque a igreja também não se deve pensar na igreja local como apenas... Atenção, se a única coisa que se faz em termos de igreja é uma pregação durante uma hora ao domingo de manhã, ou ao domingo à tarde, ou ao domingo à noite, e não há mais nada do que isso, então aí só é preciso um ministério de convidar pregadores. É o único ministério que é preciso.
Agora, se queremos ser uma igreja bíblica, devemos pensar que há muitas outras maneiras de servirmos. Há a importantíssima posição de liderança e de supervisão, um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Há de ensinar, doutrinar os crentes, evangelizar os descrentes, exortar, encorajar. É tão importante ter uma palavra de ânimo, de encorajamento para com os nossos irmãos. Discipulado, ajudar os novos convertidos. Ministério com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Com as mulheres. Um ministério de oração que todos nós podemos e devemos ter. Isto são formas de servir. Agora, se a igreja é apenas ir, assistir 1 hora por semana, eu tenho de dizer, eu tenho pena de quem pensa assim. E não só pena, mas também preocupação por quem pensa assim. Sabe uma coisa? Os nossos filhos veem. Os nossos filhos veem. O louvor, também podemos servir a Deus desta forma. Hospitalidade, receber os crentes nas nossas casas. Visitar, também muito importante. Socorrer. Há pessoas que têm particularmente olho para quando alguém está a passar por alguma situação difícil. Também deve exercer esse ministério. Conservação do espaço físico, que nós, regra geral, congregamos em edifícios e, portanto, isso também precisa de manutenção. E a gestão material de finanças e outros equipamentos nas nossas assembleias locais. Ou seja, há muita coisa para fazer. Agora, se querem que a igreja seja só aquela horinha por semana, então isso não precisamos de grande coisa. Mas também isso não é a igreja, biblicamente falando. Agora, só que um pequeno parênteses. Alguns gostam de dizer que Febe era diaconisa. Aquelas pessoas que gostam muito de defender e põem muita ênfase na questão do Ministério das Mulheres. E que se as mulheres não fizerem o mesmo que os homens, estamos a ser machistas, misóginos e Deus não se agrada disso. Alguns estão muito preocupados porque as nossas Bíblias traduzem por nossa irmã serve. A palavra é diáconon. E alguns começam a salivar logo. Mal ouvem esta palavra, começam logo a salivar porque dá a entender que ela tem algum ministério que normalmente nós atribuímos apenas aos homens. Há também neste mesmo capítulo, há uma pessoa que se chama Júnias, que estou convencido que era um homem, mas alguns querem fazer-nos crer que é mulher, e supostamente era uma apóstola. Alguns gostam de ir por aí. Mas sabe uma coisa? Eu duvido que Febe estivesse particularmente preocupada com o título que tinha. Ela estava preocupada em servir. Não que título tinha. Ela certamente não, quando falou com Paulo, disse: olha, quando falares de mim, pede para dizer que é diaconisa Febe. Certeza que não. Ela não estava minimamente preocupada com o título que tinha. Ela queria servir. E servia, penso eu, também, porque ela seria provavelmente uma comerciante, uma pessoa com alguma capacidade financeira, e provavelmente servia os outros usando a sua capacidade financeira. E citando novamente outro presidente americano, nós não somos desse tempo propriamente, mas já houve grandes presidentes americanos noutros tempos. Eu dizia o Harry Truman. Se bem que acho que foi este que lançou a bomba atómica sobre... nós agora dizemos que são grandes presidentes, mas também fizeram assim algumas coisas bem graves, como esta de lançar a bomba atómica, que tem a sua justificação, mas também teve os seus impactos, não é? Dizia então ele: é incrível o que se pode realizar quando não nos importamos com quem recebe o crédito. Ou
seja, não há limite para o que tu podes fazer quando não estás preocupado com quem fica com os louros, quem fica com o mérito. Agora, isto para desmontar o que é que se faz o que é que se faz na igreja? Não se vai, não se assiste, não se frequenta, serve-se. Agora, vejam como é que podem servir a vossa igreja local. Agora, igreja quê? Há igrejas com nomes completamente absurdos. Eu nem pus aqui os piores. Igreja Universal do Reino de Deus, que todos já ouviram falar. Igreja da Bênção Mundial Fogo do Poder. Igreja Pentecostal Santuário dos Milagres. Igreja Cristã do Evangelho Completo. Esta aqui, até aqui perto, acho que é em Vila Nova de Gaia. E eu acuso o toque no sentido de, se calhar quem tem esta expressão quer dizer-me que, olha, tu não segues a Bíblia toda, tu estás muito foco nas epístolas de Paulo, mas aqui nós pregamos o Evangelho completo. Mas isso não é bem assim. Nós sabemos que toda a palavra de Deus é proveitosa, só que não podemos segui-la toda nos nossos tempos. Igreja Congregacional, exigimos a graça de Deus. Igreja das Bailarinas da Valsa Divina. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Igreja das 7 Trombetas do Apocalipse. E esta igreja de fulano, acho que não existe a igreja de fulano, mas todos nós já ouvimos. E espero que nenhum dos que aqui estão a ouvir, digam que, acho que vou perceber a expressão, eu assisto na igreja do Carlos, ou na igreja do Nando, ou na igreja do Zé Carvalho. Espero que ninguém diga isso. Primeiro, não digam assisto, digam sirvo na igreja em Quinta de Conde. Mas, às vezes, nós podemos correr o risco de dizer a igreja de não sei quem, porque é a pessoa que tem responsabilidade naquele lugar. E temos aqui em Portugal a Igreja Luterana, Lusitana, Congregacional. Temos muitas igrejas que não é linguagem bíblica. E, como dizia o apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não segundo a tradição. O que é que diz a palavra de Deus naquela passagem? Recomendo-vos, pois, Febe, a qual serve na igreja que está em. Se me perguntarem, claro, às vezes tenho de explicar o contexto. Se algum crente me perguntar qual é a minha denominação, eu se calhar vou ter de andar a dar ali algumas voltas para fazer a pessoa perceber. Mas o termo correto, o termo bíblico, é a igreja que está em. É o que diz a palavra de Deus. Ou seja, a minha denominação é igreja que está em. Claro que eu sei que a igreja em São João da Madeira, Fontainhas, com a qual eu estou em comunhão, pela graça de Deus, já há 9 anos, já lá vão 9 anos, eu penso que está ligada ao nome evangélico, a Igreja dos Irmãos, e eu não estou a pôr isso em causa, mas o termo bíblico, nem estou a dizer, já falei sobre isto na minha igreja local, e disse, não estou a dizer para mudarem nomes, só estou a dizer aquilo que a palavra de Deus diz, é a igreja que está em. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz a igreja de Deus que está em. E quando escreve às igrejas da Galácia, diz às igrejas da Galácia. E quando escreve aos Tessalonicenses, diz a igreja dos Tessalonicenses. Os termos bíblicos que eu vejo é a igreja que está em, ou a igreja de Deus que está, a igreja de Deus que está em, ou a igreja de. Se pusermos algo mais, eu sei que às vezes é preciso para nos distinguirmos de outros, mas devemos ser bíblicos. Agora quero fazer a pergunta a alguém que possa estar aqui a ouvir e não só tenha ideias erradas sobre o que é ser igreja, mas pior do que isso, não pertence à igreja. Então eu tenho de dizer que é mais importante do que perceber bem estes conceitos do que é a igreja,
do que é que se faz na igreja é entrar para a igreja. Ainda no domingo passado eu falei sobre a questão de quando é que a igreja começou. Alguns dizem que é Atos 28, outros dizem que é Atos 2, outros dizem que é em Mateus 1, outros dizem que é em Gênesis. Eu estou convencido que é em Atos 9, é a minha convicção pessoal. Mas mais importante do que saber isso, eu disse, é saberes quando é que começou a igreja para ti. Quando é que passaste a pertencer à igreja, Corpo de Cristo? Isso é que é o mais importante. E para isso é urgente crer no Evangelho da Graça de Deus. Crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo como o único meio pelo qual nós nos podemos reconciliar com Deus. Não há outra forma. E o tempo também é escasso. O tempo, nós não sabemos quanto tempo é que temos de vida. Portanto, o dia aceitável é hoje. Depois de pertencermos à Igreja, Corpo de Cristo, sempre que possível devemos reunir com outros crentes. Eu, como falei há pouco, compreendo a situação de alguns dos nossos irmãos que até estão aqui connosco, que não têm essa possibilidade. Quando que a forma, eu vejo o deleite, em particular, eu não costumo ver bem as caras, mas gosto particularmente da postura da irmã Dina, que está, mesmo quando sou eu a pregar, está com uma cara de deleite a ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. E alegro-me por isso. Mas eu compreendo a situação de alguns, mas sempre possível. E do nosso irmão Paulo também, Paulo Ribeiro, e do nosso irmão Tibério, e outros que eu não conheço a situação de todos. Não conheço, mas sei que alguns não têm uma situação particularmente fácil nesse aspecto. Mas vemos, aqueles que têm essa possibilidade, não desperdicem. Não desperdicem o grande privilégio que é poder reunirmos com outros crentes. Envolver-nos nas atividades da igreja, nos cultos, procurarmos saber o que é que podemos fazer para servir, participar da ceia do Senhor. E isto é algo que eu não entendo. É algo que não me entra na cabeça, como é que alguém se diz crente há décadas e nunca vi esboçarem qualquer interesse em participar naquela festa sem igual, na festa em que todos os crentes salvos pela graça de Deus mostram a sua gratidão para com Deus pela coisa melhor que aconteceu nas suas vidas. Algo tão importante, tão marcante nas nossas vidas, que quando é para celebrar, não aparecem. Coisa estranha. Devemos falar aos outros das boas novas. Se é importante para nós, provavelmente também é importante para os outros. E depois, isto também traz responsabilidades. Vivemos de forma digna do Evangelho de Cristo. Orar pelos crentes e pelos descrentes, ajudar os necessitados, aprender mais acerca da palavra de Deus, crescer na palavra. Não deve ser só a nossa interação com a palavra de Deus. Custa-me aceitar isto. Que haja pessoas, e não quero ser assim, mas há pessoas que se dizem crentes, vão à missa, entre aspas, uma vez por semana. E a única interação que têm com a palavra de Deus é essa. Isto não é normal. É tudo menos normal. E devemos procurar cultivar relacionamentos cristãos. As pessoas mais íntimas, nossas, de quem somos mais próximos, devem ser os crentes. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, como diz a palavra de Deus. E ficam então aqui estas exortações, estes esclarecimentos sobre o que é ser igreja. A igreja não é algo onde nós assistimos, ou que frequentamos, ou que vamos, mas sim algo que somos. E na igreja não devemos assistir, mas sim servir. E a igreja não deve... O bíblico não são nomes estranhos,
nem nomes tradicionais, mas sim Igreja de Deus, que está em. Por isso eu gosto da vossa designação, Igreja em Quinta de Conde. Mas confunde-se com a Igreja Católica. O nome, o nome Igreja em Quinta de Conde é bíblico. É bíblico. Olha, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para sermos uma verdadeira igreja. Para sermos igreja e sermos membros de igreja que servem. Que o Senhor nos abençoe.